Hello, cocleares, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu processo de alfabetização. Meu processo de alfabetização começou quando eu ainda usava o AASL. Se você não sabe o que é isso, vou deixar o link aqui nos cards para vocês e o link aqui na descrição falando sobre isso, que eu fiz um vídeo do canal falando sobre o que é os tipos de aparelhos que existem. Bom, nesse meu processo de alfabetização eu tive muita dificuldade. A pessoa que realmente começou a minha alfabetização foi a tia Nízia. Ela é amiga da minha mãe, é tipo irmã, por isso que ela é minha tia. Ela foi professora a vida toda e ela já estava aposentada, então ela decidiu dedicar parte do tempo dela para poder me ajudar. Nessa época, eu acho que eu tinha por volta de 5 anos de idade. Ela ia lá para minha casa, eu não sei quantas vezes por semana, não me lembro, levava muitos cadernos cheios de atividades, sentava comigo e fazia comigo. Depois, na escola que eu estudava, eles estavam utilizando o método analítico para poder ensinar a alfabetização. O método analítico é tipo assim, ao invés de você ensinar a palavra sílaba por sílaba, eles ensinam a palavra inteira. E isso não estava sendo muito coerente para mim, eu não estava conseguindo evoluir muito. Então, os meus pais, eles procuraram uma fono das antigas que trabalhava com alfabetização de surdos na língua portuguesa. A fono utilizava um método sintético, que é o contrário do analítico, ou seja, que eles ensinavam a palavra sílaba por sílaba ao invés da palavra inteira. Eu me lembro que ela era muito brava, ela era muito rígida para poder falar as palavras do jeito certo, do jeito que estava escrito. E talvez, se não fosse por ela... Deixa, esquece. Pensamentos aleatórios agora. Então, somando o trabalho da minha maravilhosa professora do Infantil 5, que é a tia Deison, e a da minha fono, que no caso era a tia Carminha, a minha alfabetização começou a deslanchar, ela começou a acontecer. Eu tinha 6 anos e como sou de setembro, eu estava no Infantil 5 e completei 7 anos. Então, a minha cirurgia ocorreu no final de outubro de 2014. A minha cirurgia do implante, tá? Do implante coclear. Bom, gente, a alfabetização não aconteceu num ano só. Ela continuou pelo primeiro e o segundo ano da minha escola. Eu me lembro que minha mãe comprou vários joguinhos de madeira, tipo, muito mesmo, até em excesso, vários joguinhos de madeira, para poder fixar comigo o som das sílabas, as palavras e assim por diante, né? Para fixar, para eu poder lembrar depois. Aí, um dia, isso foi minha mãe que me contou, né? Ela tava jogando comigo e ela pegou uma peça escrito vá e do outro lado da peça estava desenhada meia parte de uma vaca, assim, a vaca desenhada pela metade. E tinha uma outra peça que estava escrito K, com a outra parte da vaca. Então ela pegou e juntou e perguntou para mim, Isabela, vá cá, o que forma? Você sabe o que eu respondi? Vocês sabem o que eu respondi? Não, vocês não fazem nem ideia. Eu respondi o contrário, boi. Eu respondi boi para minha mãe. Boi, vá cá, V-A-C-A, boi. Outra coisa foram os muitos livrinhos que meus pais compravam para mim e liam para mim. Gente, eu tinha cada livro que era assim. Eu não sei se vocês sabem que naquela época só tinha isso. Acho que sim, né? Eles compravam uma caixa que vinha tipo assim, uma caixinha grande, que em formato de livro, e tinham vários livrinhos pequenininhos dentro. Eles compraram da Barbie, que era gigante, o de princesas, que era menor que o da Barbie, mas ainda tinha muito livro dentro. E o meu predileto, que não vinha nessas caixas, comprou separado, não sei da onde que surgiu aquele livro, mas era o meu predileto, que eu lembro dele até hoje. Eu queria ter guardado ele pra mostrar, mas eu não tenho. Eu fiquei muito triste quando minha mãe me contou e eu lembrei do livro.
era Pedro Pinguim. Gente, tadinha da minha mãe, tá? Porque ela já tava enjoada de tanto ler aquele livro. Eu amava aquele livro, porque não sei por que eu gostava daquele livro. Sabe aquela fase que a criança chega, que ela pergunta tudo? Tudo da existência da Terra ela pergunta? Não tem outra coisa pra fazer, ela só pergunta? Então, chegou mais cedo pra mim e em dobro pros meus pais. Tadinhos. É pior. E sobre os livrinhos que eu falei, que meus pais liam muito pra mim, pra poder fixar, quando a historinha acabava, eles perguntavam pra mim, falavam: Isabela, você entendeu? Ou eu respondia que não, ou quando eu falava assim, na primeira pergunta minha mãe já adivinhava que eu não respondia. Adivinhava não, sabia, tinha certeza que eu não sabia a resposta. Por quê? Eu não sabia responder nem a primeira pergunta. Na verdade, esse problema de não conseguir entender aquilo que o livro falava era originário do meu vocabulário restrito para as crianças da minha idade. Eu estava numa faixa etária em que o meu vocabulário estava aqui e as crianças da minha idade estavam com o vocabulário aqui. Então imagina eu fazer comunicação com elas. Era outra história. Agradeço a todas as minhas amigas que eu tenho até hoje que tiveram a bendita da paciência comigo, porque eu não sabia falar nada, provavelmente. Então, por exemplo, um exemplo do meu vocabulário restrito. Minha mãe lia o livro. Então, um belo dia, mãe, o que é então? Então, eu botava minha mãe numa situação muito delicada, tá? Porque assim, se a pessoa te pergunta o que é então, você vai no dicionário e vê, então vem do sentido de continuidade, então. Só que aí você vai explicar o que é então para uma criança, você fala continuidade. E ela vai te perguntar o que é continuidade. E assim sucessivamente. Então, era um círculo sem fim de perguntas. Bem difícil, né? Mas com todo o esforço medido, deu nisso. Agora eu tô aqui falando com vocês, sem problema nenhum, entendendo tudo e alfabetizada. Gente, para um surdo, tudo é muito concreto. Nosso repertório de palavra é restrito se você não faz certas coisas para alcançar a maioridade, tá? Não vem dizendo que todo mundo é assim. Então, pra gente é mais fácil a gente visualizar e ver a palavra do que a gente só ver a palavra e não visualizar. Como eu disse, né, a gente precisava visualizar. Aí, chegou a hora da gente aprender o quê? Com a fono, né? Chegou a hora que eu estava fazendo a fono, que eu faço até hoje, de aprender ditado popular. Sinto gostinho daquele negócio. Porque assim, eu já disse, a gente precisa visualizar para chegar à compreensão. Não é todo mundo, mas a maioria deve ser assim. Aí você me vem com ditado popular, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não sabe como que funciona, uma coisa não tem nada a ver com outra. Por exemplo, falar pelos cotovelos. A primeira coisa que eu aprendi é falar pelos cotovelos, de ditado popular que eu decorei até hoje, porque eu sou muito tagarela, falo demais. O que eu imaginava? Uma boca no cotovelo, entendeu? Por que ditado popular é tão ruim pra gente? E também, né, com isso chegou a época da interpretação de texto. Não foi uma das melhores. Por quê? Porque quando a tia me entregava o texto, a fono também me entregava o texto e eu lia e não interpretava. E mais pra frente, né, quando eu lembrava de interpretar o texto, ou eu interpretava na lógica, quando o texto era muito fictício, ou
eu interpretava do jeito que eu queria. Um exemplo, o texto que eu recebi falava sobre a terra, né, o esverdeado da terra, né, ele era azul, o céu era rosa e as estrelas eram amarelas. Aí, a primeira pergunta que vinha era: qual é a cor do céu? E como vocês já podem saber, né, eu já meio que adivinhar e respondi a lógica: azul. Aí quando vinha aquele justifique, azul, porque o céu é azul. Mas, gente, eu melhorei muito, né? Porque a cada dia que passa, a gente aprende e melhora. E outro ponto é levar muitas coisas ao pé da letra. Isso é defeito meu. Não sei se outros surdos que quando começam a ter o repertório de palavras maiores, ou até mesmo as crianças normais, levam muitas coisas ao pé da letra. Isso é defeito meu. Eu não sei se as outras pessoas têm. Mas acho que sim, né? Porque como o surdo tem um repertório concreto, muito concreto, quando vai começando a ganhar sentido as coisas, a gente quer muito levar no sentido da palavra. Isso acaba sendo prejudicial, porque, por exemplo, tá lá eu, minha mãe, meu pai e minha irmã dialogando, blá, 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 blá. Aí quando chega a minha vez de dialogar, eu dialogo uma coisa nada a ver com a conversa, porque eu levei tudo ao pé da letra. Isso pega e pega forte até hoje, mas a gente melhora. É complicado. É complicado. Eu posso fazer alguma coisa? Sim, eu posso. O que eu posso fazer? Prestar atenção e não levar as coisas ao pé da letra. É difícil? Com certeza. É impossível? Não mesmo. Mas estou melhorando a cada dia, né? Acho que todo mundo está melhorando a cada dia, porque ninguém tem conhecimento do universo, do mundo inteiro, de tudo. Só Deus. Então, a cada dia que passa a gente melhora, a gente aprende, a gente descobre coisas e tudo. E provavelmente vai ser assim para o resto de nossas vidas. Dicabanos, amém, Senhor! O conselho da Dicabanos é: leiam, tá? Quanto mais você lê, maior o seu repertório de palavras vai ser, maior conhecimento você vai adquirir e melhor vai ser sua escrita. Então, você vai incrementar ainda mais o seu processo de alfabetização até os fins dos seus dias. E uma coisa é você ler passando o olho, outra coisa é você ler, entender, compreender, aprender, aumentar o seu repertório de palavras e melhorar a sua escrita. Eu recomendo que você descubra o seu tipo de livro. É difícil achar o tipo de livro, que livro você gosta, você tem que ler um monte de livro para descobrir. Mas uma experiência minha mesmo, que a minha mãe fez, ela assinou um negócio lá que eu acabei esquecendo o nome agora, que enviava pra gente 2 livros por mês, pra mim e pra minha irmã. Até os 10 anos de idade, né? Acho que nessa época eu já tinha 8 anos e acabou que ficou pouco, né? Mas deu pra descobrir. E eles começaram a mandar livros, mandava livro todo mês e eu ia lendo. Só que chegou uma hora que os livrinhos ficaram tão chatinhos, que essa hora que os livrinhos ficaram tão chatinhos, a assinatura tinha acabado pra mim. E a minha mãe, como a assinatura tinha acabado pra mim, fechou pra minha irmã também, só que ela ainda dava pra ler. Só que o que ela falou? Você pega os livros da sua irmã e termina até os seus 10 anos. E durante todo esse meu processo eu descobri que eu gostava de Os Caras Malvados, que eu vou pegar o livro pra vocês. São Os Caras Malvados, que são esses 2 aqui, que são em quadrinhos, né, mas são em quadrinhos bem grandes aqui, ó, tá vendo? É muita página. 143 páginas. Isso daqui eu ficava altas horas da noite lendo, porque eu gostava muito. E o livro que fez achar o tipo de livro que eu gostava muito é Poliana. Só que ele não tá comigo, porque eu emprestei pra minha amiga e troquei com elas
por esses dois aqui de N, que também, que pelo que vocês já descobriram, né? O meu tipo de livro é romance. Eu gosto de romance porque eu não sei. Simplesmente gosto de romance. Então, ache o seu tipo de livro que vai ser melhor pra você, que vai ser mais produtivo pra você e não vai ser cansativo e chato, o quanto livro de escola que já é, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar as notificações de sininho para vocês não ficarem por fora de nada desse canal aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, que eu sei que todo mundo ama, porque isso vai ajudar no meu engajamento, para eu chegar para mais gente, para mais pessoas e para mais surdos que ouvem. E se você não me segue, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui nesse canto. E o Instagram da minha fono vai estar aparecendo aqui nesse canto aqui, que eu faço até hoje, da fono que eu faço até hoje. E um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!